Oi, pessoal, eu sou a Valesca Karsten e esse é o Pod Mãe. Estou aqui em São Paulo e vou gravar o 16º episódio do Pod Mãe. E eu tenho uma convidada muito especial, que é a Carolina Delboni. A Carol é mãe, jornalista, educadora, pesquisadora, psicanalista, escritora, colunista e professora. Nos conhecemos no lançamento desse livro dela, que chama As Dores da Adolescência, que eu estive aqui em São Paulo com uma amiga e fui no lançamento. E quando eu li a dedicatória dela, que me dizia assim, Valesca, que a gente tenha conversas mais gentis e afetuosas com nossos adolescentes. Com carinho, Carolina. Aí eu pensei na hora, vou tentar que ela venha no Pod Mãe para a gente bater um papo sobre educação, maternidade, parentalidade e sobre tudo isso que a gente vem vivendo assim, as dores da adolescência, vendo o sofrimento de muitas crianças e de jovens. Então, como que a gente pode, e nesse mundo contemporâneo de tantas redes, que a gente pode pensar junto sobre isso? Não vejo outra forma de a gente conversar mesmo sobre assuntos muito difíceis que não seja trocando. Então, essa é a ideia. Vem com a gente que tem muita coisa boa por aí. Nossa, semana intensa por aqui, estava no seminário da Pais e Filhos e hoje, não menos importante, é conversar com a minha convidada, que eu sou muito tua fã, Carol. Nossa, eu acho que é um privilégio a gente ter esse papo assim, pertinho uma da outra, que a gente tem tanto para conversar. Muito obrigada por ter vindo. Eu que te agradeço, Valesca, que delícia. É um prazer enorme. Querida, a gente se conheceu no lançamento desse livro, que eu vim para São Paulo, estava com uma amiga, Fátima Torre, que ela me apresentou você. E aí, quando eu li aqui na dedicatória, Valesca, que a gente tenha conversas mais gentis e afetuosas com nossos adolescentes. E eu que trabalho com a infância, onde eu falo tanto do cuidado e do carinho e do afeto e do vínculo, você acha que as crianças mais investidas afetivamente são adolescentes que passam melhor essa fase tão difícil que é a adolescência? Acho que sem dúvida, mas isso não significa que a gente também não precisa continuar com esse mesmo afeto e esse mesmo cuidado quando eles entram na adolescência, né? A gente tende a esquecer que o adolescente precisa de afeto. E nem sempre o afeto do adolescente é o mesmo afeto da criança. Então, um adolescente talvez não receba um abraço e um carinho como uma criança recebe, mas ele recebe de outras formas. E ele também precisa. Pois é. Então, ajuda Mesmo muito. quando... Porque eu lembro, assim, que eu estranhava, porque de uma hora para outra, aquele filho, aquela filha que você chega e acolhe aquele carinho e aqueles comentários, daqui a pouco repele, e aí a tendência é a gente se assustar e se afastar. Exato, é isso mesmo que acontece. A gente se afasta, a gente não sabe como chegar naquele adolescente, não sabe como dar esse abraço no adolescente. E a gente se afasta, e não só a gente se afasta, mas a gente começa a criticar também, né? A gente julga o comportamento e critica o comportamento. E eu falo que toda vez que a gente faz isso, o adolescente dá 10 passos para trás e é aí que ele começa a fechar a porta do quarto, simbolicamente, né? Sim, e acho também que a gente se assusta enquanto pais, porque é tanta projeção em cima dos filhos, e quanto mais fofos, mais a gente se acha incrível. E daqui a pouco, quando fecha essa porta, a gente não quer aquilo. Eles começam a questionar, né, os adultos, os pais, principalmente, as verdades que os pais até então falavam e diziam para eles, porque eles começam a desenvolver o próprio pensamento, né? E um pensamento crítico também, um olhar crítico sobre o mundo. E que eu falo que a adolescência, ela é a espinha dorsal de quem a gente vai ser, né? Então, aquele adulto que os próprios pais projetam e sonham e criam uma série de expectativas, ele se constrói também na adolescência, né? Na infância e na adolescência. E se a gente não deixar com que ele teste o mundo e o que ele acha e o que ele acredita, né?
ele não é capaz ou ele não vai ser capaz de se tornar o adulto que os próprios pais sonham. Então, Sim. é difícil, mas é necessário. Sim, é como se houvesse uma dupla desidealização dos pais e dos filhos. Perfeito, é isso mesmo. Que É isso coisa. mesmo. Eu toquei a adolescência dos meus filhos meio na intuição. Eu não tinha tantos livros na cabeça. E eu acho até que, por um lado, foi bom. Mas eu me vejo… Claro, que bom que tem pessoas que têm mais afinidade com algumas coisas, porque senão precisa gente para trabalhar com gente de todos os gostos, né? E afinidades. Mas às vezes eu penso assim, poxa, se eu tiver que dar conta de uma turma de 17 crianças de 1 a 6 anos, eu me viro. Mas com adolescentes, porque eu acho que também é um tabu que eu me coloquei, que eu teria uma certa dificuldade. Porque eu não sei muito falar com eles, a linguagem, me parece que se eu falo com eles muito na broderagem, eles vão achar ridículo. Também se eu fico mais afastada. Como que é que você é tão próxima dos adolescentes? Será que é porque tem os filhos que já estão meio nessa idade, por trabalhar com isso? Como é que é, Carol? Acho que isso é uma série de fatores, né? Combinações, assim. Sabe que eu achava também, eu tenho 3 meninos, né? Que agora já são grandes ali. Sim, ainda tem... você me falou o Pedro, 21 anos, o Lucas, 19 e o Felipe, 17. Nossa, isso já dá outro episódio, criar meninos. Dá outro episódio. Mas sabe que quando eles eram crianças, eu morria de medo da adolescência deles, né? Eu ficava assim, eu acho que eu não vou dar conta da adolescência. Talvez porque nessa fase ali muito maternal, eu me projetava também na adolescência deles, eu projetava a minha adolescência. Eu fui uma adolescente extremamente rebelde, extremamente difícil. Mas acho que justamente… E depois, quando eles entraram na adolescência, eu descobri uma afinidade muito maior com a adolescência dos meus filhos do que eu imaginava. Olha… Mas eu acho que… a minha compreensão e talvez a minha facilidade em me relacionar com eles tem muito a ver com o aprendizado materno, sem dúvida, a minha adolescência, né? Então, de compreender o lugar deste adolescente, o meu estudo, né? Então, ir buscar informação sobre a adolescência e me formar na adolescência, né? Então, entender o que é a adolescência biológica, né? Que a gente está ali falando de desenvolvimento físico, psicoemocional, hormonal. E o que é a adolescência comportamental, né? Então, entender o comportamento do adolescente. E um outro fator que eu acho que, assim, eu me interesso pela adolescência. Eu tenho curiosidade pela adolescência. Talvez seja aí o pulo isso faz do muita gato, diferença. porque aí o outro sente quando Claro, genuinamente você está interessado. E aí, quando você tinha os perrengues e tem com os meninos, lembrava das coisas com a sua mãe e pensava, bom, isso eu não vou fazer com os meus, ou paga, eu vou… Quando vê, tá repetindo porque achou uma boa ou não. Olha, tinha hora que eu acho que eu até repetia. A gente não tem como fugir desse comportamento, Sim, né? Não nem tem com como. muita análise, não, né? nem com muita análise. Porque se tivesse essa receita, os analistas, eu acho que ia ser meio ruim para eles. É verdade. Metade do tempo que eles passam com a gente, eles não iam passar, Sim. sem dúvida. E nós também, né? Ai, que é um rame-rame, tem muita coisa né? resolvida, É né? verdade. Mas, claro, repeti muita coisa. Repito ainda de vez em quando. Hoje em dia, acho que por eu ter mais consciência, até às vezes quando eu repito ou quando eu falo alguma coisa, eu olho para eles e falo assim, nossa, falei igual a vovó agora. A gente se escuta e na hora cai a ficha, Na né? hora. Eu também tenho essas. Às vezes até um final de frase com aquela palavrinha e eu fico pensando, mas olha aí, e passando o tempo, vou te dar um spoiler, fica mais ainda. Que coisa. Mas eu acho que é gostoso também, né? Assim, se a gente também não olhar isso como um problema, né? Ou se você enxergar isso e trazer para essa relação com consciência, pode ser muito bacana também, né? E, Carol, e você tem docência? Você tá ministrando aula na escola ou só na coordenação? Não, na escola também eu tenho uma primeira formação que é jornalista. Sim. E depois, lá para frente, quando eu entrei na educação, eu entrei por uma pós, né? E da pós, eu voltei para a graduação. Então, eu fiz a pós e depois eu fui fazer uma graduação, que foi a pedagogia. E daí eu trabalho dentro de escola… no infantil, digamos, Fundamental 1 é ali dando aula, época fase de alfabetização.
Olha, E minha trabalho com os, colega. e trabalho com os adolescentes, mas aí não como professora em projetos, né? Eu trabalho com projetos dentro de instituição de educação. Ai, que bacana. Então você tem contato próximo com Sim. a infância, ali no início da alfabetização, e depois. E como que é para você trabalhar com essa criançada e esses adolescentes? Bom, primeiro eu adoro, né? Eu falo que é um Ai, laboratório. sim. Acho que para mim é um É. laboratório. Eu E cons... é uma inspiração. É uma Como é que a gente inspiração, vai super. escrever, né, colunas e se a gente não tem, porque são pérolas que a gente tem o privilégio de escutar e vivenciar, Nossa, né? muito, muito. Eu queria ter. Quando os meninos eram pequenos, eu tinha caderninhos que eu ia anotando frases deles. Aham. E eu já várias vezes pensei em ter esse caderninho dentro da sala de aula. Mas não dá Claro, tempo, mas não dá tempo. porque E é às vezes muita é coisa, muita né? coisa, é muita coisa. Mas E fica, são muitas crianças, né? Então é sim, diferente. mas fica tudo dentro da gente. Fica, fica. É, É por isso muito. também, para escrever um livro com tanta propriedade e com coisas que aliviam mesmo. Eu gostei muito do teu livro, eu acho que é uma linguagem acessível e de quem realmente está ali no front com eles. Uhum. Primeiro, eu acho que é importante essa experiência, né? A gente chama chão da escola, É isso né? Você aí. sabe. Então, eu acho que assim, é muito importante essa experiência, seja Uhum. ela dentro de uma instituição de educação ou em outro espaço, mas é importante o dia a dia mesmo com os adolescentes, né? Para você não falar da teoria. A gente pode partir da teoria, mas como é que isso realmente se aplica na prática? Como é que eles realmente se comportam, né? O que está no livro é muito bonito, mas na prática é outra coisa, né? Então, aonde que essas coisas se encontram? E a ideia do livro, a proposta do livro, na verdade, é justamente poder disseminar essa informação, né? Eu falo que informação forma, conhecimento forma. A gente só é capaz de pensar nos comos, né? Então, como eu falo, como eu me relaciono, como eu educo, como não sei o que lá, se eu souber o porquê aquilo Claro, aí acontece. faz Aí sentido. faz sentido. Aham. E é isso, eu queria poder escrever um livro onde qualquer pessoa entendesse essa Uhum. linguagem, que não fosse uma Uhum. linguagem específica para educadores ou psicólogos ou, enfim, alguém de um nicho, né? Porque esse nicho, de certa forma, já tem literatura para. Sim, O que é difícil e talvez o que falte é a literatura acessível. acessível. E que é a mais difícil. É, Porque para você escrever o simples, passa por tanta coisa, né? passa, é verdade. E sabe que esse livro, ele chegou. É meu, mas ele foi lido por duas psicólogas antes de mim. A filha de um amigo que estava fazendo formação e ela soube que eu vim. Eu acho que eu postei e ela viu e me pediu e leu. E depois me devolveu com vários bombons que eu devia ter trazido para dividir contigo, mas faz tempo eu já comi. E outro com a minha nora, que também é psicóloga. Então, e todo mundo é um livro necessário, né? Porque às vezes os pais ficam assustados e eles não sabem como É isso. fazer. E aí, quando cria essa distância, porque vai perdendo a intimidade, e aí não tem como nós não falarmos sobre. Não sei, daqui a pouco vai pro ar esse Pod Mãe em início de setembro. Mas a gente está falando sobre essa coisa que está acontecendo da necessidade de uma regulamentação, Uhum. né, em relação às redes sociais das crianças e coisa assim. Só que a coisa tomou um rumo, já está lá na frente para só regulamentar, é que nem proibir telas, Exato. né? Eu acho que entre proibir e ter um uso consciente e uma curadoria, né? Porque a gente usa a tecnologia e sabendo usar a tecnologia, ela nos ajuda e muito. Então, como assim, né? Eu acho que nós estamos numa. Eu tenho o Dado Schneider, que é um professor e doutor em comunicação, ele fala uma coisa muito legal, que a gente parece que está numa adolescência do futuro, Nossa, que maravilhoso. não é? É uma bela numa metáfora. É? É uma bela metáfora. Porque a gente não está sabendo muito, tá tudo Aham. aí e a gente tá. E eu acho que o jeito de atravessar isso, você como especialista, é conversando, né? É conversando. É Precisamos conversando. falar sobre isso. Exato. Precisa abrir o assunto, debater o assunto, Uhum. trazer eles para participarem desse debate e para construírem as soluções desse debate. Claro, Né? através do ponto de vista deles, que é muito. Sim. Talvez as soluções venham, ou as luzes, para a gente seguir daí, né? Exato, exato. Então, assim, eles precisam. Quando a gente entra na adolescência,
a gente precisa começar a entender que faz parte dessa relação com o adolescente escutar o adolescente e validar a voz dele, né? Então, a gente tem um discurso muito bonito e muito importante que é dar voz às crianças. E validar a voz das crianças. Por que a gente não faz isso com o adolescente? Ai, a gente passa a vida inteira ensinando esse ser humano a dizer o que ele pensa, a se expressar, a falar dos sentimentos, enfim, se colocar no mundo, né? E ser sujeito do mundo. E quando ele entra na adolescência, a gente escuta essa voz como uma rebeldia, como uma, né, às vezes até como uma violência, né, contra aquele adulto, contra aqueles pais. Tá sendo rebelde, enfim, uma série de coisas. E a gente precisa entender que não é aí. E é isso, assim, talvez trazê-los... Quando a gente tem diversas experiências, principalmente em escolas, né? De boas práticas. Quando você traz o adolescente para o processo, ele se torna muito mais rico. Ele, de fato, se torna um aprendizado, né? E a escola, por si só, é um espaço de educação. Então, como num espaço de educação, eu proíbo e eu não educo, eu não ensino. Esse lugar está lá para isso, né? Então, como é que eu lido com essa questão? Claro que numa faixa etária não é para usar mesmo. Já não deveria ser para usar. Óbvio, né? Agora, a partir daqui, eu estou falando Fundo 2 e ensino médio. Como é que eu ensino esses adolescentes a terem consciência de uma ferramenta que não vai desaparecer do mundo? Não vai. E como que a gente pode manter esse canal aberto, íntimo, próximo, afetivo, para que quando eles vão lá e assistem uma coisa que eles se assustam, eles poderem chegar sem serem, assim, julgados? Então, isso é uma constante, né? É um processo que é constante. E isso passa muito por esse lugar do julgamento e da cultura do adolescente. Eu falo que nós, adultos, de maneira geral, a gente não tem interesse pela cultura do adolescente. E quando eu não tenho interesse pelo universo do adolescente, eu, de certa forma, também não tenho interesse pelo próprio adolescente, né? A gente, quando tem uma criança pequena... Sim, aquela fase dos 2 anos, onde eles... O princípio do prazer... Dos 2, não, eles nascem, daqui a pouco eles já sabem. Princípio do prazer, qualquer coisa que eles são contrariados, eles gritam, eles choram, eles não dormem. Mas será que a gente aguenta porque são pequenininhos e bonitinhos? Claro, porque é fofo, né? Mas é isso, assim, a gente tem que pensar em que momento, né? Ou como eu vou desenvolver esse interesse pelo universo do adolescente. Porque é a partir daí que eu vou me relacionar e me comunicar com ele. E quando eu vou quebrando esse elo, quando eu vou quebrando esses lugares de comunicação, vai ficando cada vez mais difícil. E isso dificulta também para o próprio adolescente procurar os adultos e dizerem algo difícil que está acontecendo, ou algo que eles viram e não gostaram. De sofrimento. Sabe, Carol, durante a pandemia eu fiz parte de um grupo de pesquisa e eu conversei com muitas mães, né? E algumas me contaram que elas iam dormir e achava que o filho estava indo dormir. Filho, a filha, eles estavam em grupos de WhatsApp. E que aconteciam coisas muito graves. Essas coisas que a gente está ouvindo nesse momento nas redes de desrespeito e de nudez, já está acontecendo há muito tempo. Sim. E quando a gente fica longe deles, eles desenvolvem uma linguagem que é indecifrável para quem não está perto. É isso que eu falo de entender e se interessar pela cultura do adolescente, É isso, né? É uma outra cultura, é uma outra linguagem. É uma outra linguagem. Assim como a criança tem a linguagem dela. A gente, né, você sabe, você pegar uma criança próxima, você sabe quais são as músicas preferidas, você sabe cantar as músicas da criança. Você olha e sabe o que está acontecendo. Você olha, você sabe quais são os desenhos no YouTube que ela assiste, você sabe tudo. E a gente não sabe nada do adolescente. E você com 3 meninos, assim, como essa justa medida? Claro que você também é mãe e é humana, né? Mas tem algumas coisas que passam assim e você diz, tá acontecendo alguma coisa ali, como é que eu vou chegar ali para saber o que tá acontecendo? Não tem como dar conta de saber tudo. Não, saber tudo não. E até é importante que a gente não saiba tudo, né? Mas assim... É observando o comportamento. Eu observo muito o comportamento e a linguagem do adolescente. E observar a linguagem do adolescente passa por observar também o corpo do adolescente.
A forma como, muitas vezes, ele se larga numa cama ou deita na cama, por exemplo, diz muito sobre o que está acontecendo. Um corpo recolhido me diz algo. Um corpo solto, com as pernas soltas, por exemplo, os braços soltos, ou mais livre, digamos assim, me diz algo também. Então, observar até o silêncio do adolescente A me diz evidência algo. comportamental mesmo, né? Comportamental, sem dúvida nenhuma. Como uma criança que me chama a atenção, né? Outro dia eu tava, sei lá, eu não tava naquele dia na escola e teve um ensaio de uma apresentação e as meninas me mandaram para eu ver. E eu vi que uma criança não tava bem. Pelo jeito que ele tava ali no palco, mesmo parecia se divertindo, mas eu achei ele muito triste. É exatamente isso. Não achei ele brincando, ele Aham. tava fazendo, mas ele não tava ali presente. Então é um olhar, né? É um olhar, é isso. Né? De novo, a gente tem esse olhar muito apurado para a infância. Uhum. E a gente acha que não precisa do olhar para a adolescência, porque, de certa forma, ele já é autônomo, ele tem uma certa autonomia, ele é capaz de fazer coisas sozinhos, ele já aprendeu uma série de coisas. Então, é claro que você não precisa ficar ali em cima como a gente fica com a criança. Mas a gente não precisa soltar a mão de vez, né? Claro. A gente solta a mão de vez e fala, vai. Só que depois a gente fala, não é bem assim que você tem que ir. Pô, mas você soltou minha mão, né, de vez. Então, assim, como é que a gente... você precisa segurar o dedo, eu falo, fica com o dedo, né? Aham, fica com o olhar, né? Mesmo nós duas aqui. Uhum. Nós estamos nos olhando, né? Que a gente sente que tem o desejo genuíno das duas de querer trocar. E eles sentem também. Super. E eu acho uma outra coisa que eu lamento profundamente, porque quando eles aprendem a ler, daí não se lê mais para eles. Como se, bom, agora vai, né? Eu acho que é uma boa comparação da gente fazer, porque eles... Quem que não gosta de alguém que empreste o seu tempo, né? O seu jeito para que possa ler para um adolescente, para um adulto? Exato. É muito legal. É isso, vai tendo outras funções, né? Então, assim, eu não tô lendo para um adolescente ou com um adolescente porque ele não sabe ler. Eu tô lendo com ele por conta da nossa companhia, para fazer companhia, para a gente estreitar vínculo, porque a partir daquela leitura a gente vai conversar sobre outras coisas. Claro. Então é como sentar junto para fazer uma refeição, né? É como ir buscar numa escola ou buscar na festa, enfim, buscar em algum lugar. E aproveitar aquele tempo para conversar, ou mesmo para ficar em silêncio, né? Sim, mas tá junto. Mas tá junto, exato. É isso aí. E vocês têm uma rotina, assim, de estarem juntos? Como é que vocês estão administrando aí? E nesse mundo onde as mulheres avançando nas questões de a gente ter os nossos espaços valorizados e que os pais e que os homens façam as suas partes, né? Como que é pra você? É a única mulher da casa? Única mulher da casa, e eu falo pra eles que, sorte ou azar deles, eles têm uma mãe feminista. Então, sorte, porque senão eles não vão. Se eles optarem por ter uma parceira, eles não vão ter, né? Se eles não tiverem. Porque as mulheres. Não, e eu falo pra eles que eles têm que lidar com isso. Então, eu entendeu? esqueci de falar quando eu falei que você era jornalista, mãe, pesquisadora, professora, colunista, psicanalista. Faltou dizer feminista. Maravilhoso. Mas é isso. Então, assim, eu acho que desde pequeno lá em casa, eles sempre fizeram muitas coisas. Cresceram, né? E estão crescendo ainda e continuam fazendo muitas coisas. Do tipo, final de semana, um vai botar a roupa na máquina, o outro vai estender. O outro, às vezes, vai colocar a louça na máquina, o outro vai tirar a louça da máquina. Sim, porque não é só colocar lá e vem uma magia e tira de lá, né? E ontem, anteontem, na Pais e Filhos, que eu abri o espaço para perguntas, uma mãe me dizia uma coisa que me fez muito sentido, porque eu sou muito ágil. Então, quando eu vejo, para não pedir e ter o trabalho de explicar, eu já vou lá e já faço. E ela me disse que não tem paciência para esperar o tempo da criança fazer, que fique mais parecido com o jeito dela. E isso é um processo. Isso é um processo. Assim, várias vezes eu chego e, sei lá, alguém lá tomou lanche em casa e tá lá o copo em cima da mesa, a garrafa com o açaí que acabou e tá lá a garrafa, e assim vai.
E é isso, assim, é muito mais prático eu chegar, tirar, passar água, jogar, fazer o que tem que fazer. Não larga nem a bolsa, né? Nem a bolsa. E aí vai lá. E a xixi a gente faz também quando dá. beirando uma infecção urinária. Mas o que eu faço sempre é assim, eu chamo e pergunto, quem foi que tomou lanche? Quem tomou açaí? Então, pode descer aqui, eu moro numa casa, então pode descer aqui, você largou o copo em cima da mesa, aí a garrafa tá ali. Faz a reza aquela, e eles não ficam, ai, que saco, como você é chata. Às vezes ficam e eu falo, é isso mesmo, né? É isso mesmo. E às vezes eu falo assim, quem que você acha? Como é que você acha que esse copo vai sair daqui da mesa? Tem mágica, ele desaparece? Não, alguém tem que tirar. Alguém tem que resolver o copo, alguém tem que lavar. Mas mais ou menos assim, quantos anos você vem falando sobre isso? Nossa, anos, né? O mais velho tem 21, pensa. Eu sei. Mas é isso, eu falo constantemente. Quando acontece alguma coisa, né? Quando a gente tem algum caso de violência extrema que sai na mídia, algum caso, às vezes, de jogador de futebol, enfim. Quando eu tenho algum caso, eu também uso isso pra gente falar. Então, assim, eu mando pra eles, pelo próprio Instagram, por exemplo, vocês viram, leram, precisa, né? Então, mesmo o vídeo do Felca agora, por exemplo, eu mandei pra eles, vocês viram? Vocês têm que ver. Então, e depois, às vezes, eu pergunto, né? Não fico toda hora, porque não é lição de casa, não vou tomar lição de casa, mas assim, até pra gente conversar, né? E eles irem entendendo que tem coisas que são inaceitáveis no mundo. E ponto, não tem negociação, né? E eu acho que além de falar, Carol, eles ficam observando o que a gente faz. Sim. E principalmente o que a gente não faz e o que a gente não diz, né? Sem dúvida. Então... E sabe que isso até que você está falando é algo que durante muito tempo eu falei muito pro meu marido, né? Eu tenho, ainda bem assim, eu tenho um companheiro que é muito parceiro e que a gente tem uma divisão muito justa, eu diria, dentro de casa. Cada mas um isso faz a sua parte. Mas isso foi uma construção. Sim. E essa construção, ela veio muito, eu acho que dele, de uma conscientização do lugar dele, do papel dele como homem, e dele também como educador de outros meninos, claro. né? Então, várias vezes eu falava para ele, isso aqui é um exemplo que você está dando, né? Por que só eu sei ligar a máquina, por exemplo, de lavar roupa? Não pode ser só uma mulher nessa casa que sabe ligar uma máquina de lavar roupa. Isso é machismo. Óbvio que isso é, né? Então, da gente, é um processo, não é... E o que você diz me parece não óbvio, mas uma pessoa jovem como você, com tantas formações, tantas atribuições, você teve que ter tempo para sentar a bunda e estudar, né? Então, alguém ajudou a fazer a outra parte que demanda muito tempo. Exato, sem muito dúvida. tempo. Porque mesmo a gente tendo o privilégio de poder pagar uma pessoa para ajudar nos serviços domésticos, mesmo assim tem sempre tudo para fazer. Sim, tudo. Não para nunca. Não. É isso, é uma pia, né? Uhum. uma pia que sempre tem louça. Então Exato, e banheiro, e papel, e lixo, e separação de lixo, e a comida. A gente mal faz a digestão, já tem que pensar na outra refeição. É muito cansativo. E as mulheres estão realmente muito cansadas disso tudo, né? Muito, acho que as mulheres estão exaustas, né? Sim. E que bom que elas estão conseguindo dar limites, né? Sim, sim. E esses homens também criando consciência de que não cabe mais, né? Esse lugar não tem mais espaço. E como é que eu me recoloco na sociedade com uma outra postura masculina, mas que não é uma masculina que precisa anular ou violentar uma mulher, né? Para existir, claro. Sim, porque a gente está falando de tudo isso, né, Carol? Mas nós que somos da área da educação, é mais ainda, né? Porque tudo passa pelo chão da escola, da infância. Tudo passa por ali. Que responsabilidade que a gente tem, né? Passa. Aparece tudo ali, tudo. Eu falo que nem sempre as coisas nascem dentro da escola, mas elas atravessam o portão da escola todos os dias. Todos os dias. E a gente tá ali, muitas vezes, nesse fronte, a gente não desiste, né? Não pode. Eu tenho uma relação muito próxima com os pais da escola e eu acho que isso é uma coisa que ajuda muito o nosso bem comum, que são as crianças. Mas tá casca, né? De tocar de constituir e criar uma criança nesse mundo contemporâneo, porque as pessoas estão trabalhando cada vez mais, né?
Acho que tem uma série de fatores, né? As pessoas trabalhando muito, a gente tem um ritmo de vida muito acelerado e ela não deve só à internet, à tecnologia. A gente estabeleceu um ritmo de vida muito acelerado Uhum. e uma complexidade de mundo, né? Então, a gente vive. Eu falo que se você for num restaurante chique, ou for num boteco da esquina e pedir uma água. Você tem que responder no mínimo 4 perguntas. É água natural ou com gás? Água Aham. gelada ou sem gelo? Você quer Aham. limão espremido ou limão em Aham. rodela? Aham. Não é simples pedir uma água, É né? verdade. Então, assim, não é simples mais existir. Existe uma complexidade. A gente foi especializando tanto as coisas Uhum. que você abre uma gama tão gigantesca de escolhas e de possibilidades de oportunidade que Uhum. um adulto não tem capacidade de fazer essas escolhas. O que Uhum. dirá um adolescente, criança, eu não vou nem considerar no sentido de. Não que ela não faça escolhas, obviamente, mas no sentido dessa complexidade, Uhum. né? Uhum. Então, é muito difícil. E somado a isso, a A gente. gente tem. Acontece uma coisa na China. No Isso. outro turno a gente fica sabendo. Eu É, tenho uma certa. Eu tenho assim, tentado meditar, encontrar, me autorregular, mas as questões ambientais me pegam muito. Eu fico muito angustiada, sabe? E Então, e sabe que para eles, tem estudos já demonstrando, né, o quanto. Tem um estudo maravilhoso da Unicef, que, na Uhum. verdade, ela mostra o quanto de crianças e adolescentes no mundo, globalmente, elas são impactadas por conta das questões climáticas. Então, o quanto isso tira direitos básicos dessas crianças e esses adolescentes. E depois tem um outro impacto que é em relação à construção de futuro, né? Então, se você conversar com vários adolescentes e jovens, eles vão te dizer, por exemplo, que eles não querem ter filhos ou eles não sabem se eles vão ter filho, porque eles não sabem se o mundo vai existir. quando que tu vai imaginar que alguém vai pensar isso? Então, numa idade É. que, assim, tudo que você sonha é com o É futuro, com o né? Com futuro ou possibilidades. assim, sonha não se preocupar, né? Porque Exato, o trabalho da criança deveria ser só o brincar, mas chegar exato. em casa e ver os pais angustiados, preocupados, estão percebendo aquilo É ali, né? claro, é claro. Será que essa coisa dessa parada que eu acho que assim como aconteceu da proibição dos celulares nas escolas, eu acho que isso está servindo para a gente poder parar e pensar, conversar sobre isso, né? Mas será que é possível ter um retrocesso e desacelerar os adultos para refletir isso nas crianças? Você tem esperança, Carol? Acho que em larga escala, não. Uhum. A gente vai ter grupos, né, de adultos fazendo esse trabalho. Hoje em dia, acho que você tem essa experiência pela escola. A gente fala que, né, de um ambiente de educação, você não precisa só educar e formar crianças e adolescentes, mas fazer o mesmo com as famílias. Claro. Né? Então, Isso vem junto. Não é mais separado uma coisa da outra. Não, É tanto quanto. é tanto quanto. Mas é Né? legal também quando isso acontece. Porque Eu acho que é aí que você consegue a transformação. sim, porque eu vejo que os pais, por exemplo, a arte, literatura, lá na minha escola, faz parte do nosso dia a dia. E às vezes aquilo começa a fazer sentido para muitas famílias através dos filhos. É isso. Então isso é muito É. bacana, né? E eu acho que é nesse lugar que a gente Uhum, consegue transformar esses pais, essas famílias, uhum. e daí mudar um comportamento que seja de um grupo, né? Mas assim, aos pouquinhos, eu sempre falo, se a gente conseguir tocar uma pessoa, Sim. tá lindo já, Eu às né? vezes, quando eu tô meio angustiado com essas coisas em relação ao meio ambiente, que eu fico meio desesperançosa, eu sempre penso, bom, eu tô tentando fazer um pouco do que eu posso, e às vezes eu acho muito, porque formar crianças pequenas e 35 anos fazendo isso, e eles vão lá de volta, e eles têm tanto carinho. Outro dia, uma mãe me mandou, eu segurei para as filhas delas um presente na minha sala. E aí, quando elas abriram, era um saquinho de pano. Elas abriram o que tinha dentro, elas não, assim, se encantaram
com o que tinha dentro, mas elas cheiraram o saquinho e falaram tem o cheiro da Caracol. Ah, que coisa linda! Nossa, porque ficou dias e pegou o cheiro do ambiente. Quantas vezes a gente não vai lá numa memória afetiva que lembra o cheiro da mãe, da avó? Então, você do lembrar pai. o cheiro da escola. Imagina. Olha que coisa linda. Isso é aí- grandioso. isso vale muito, né? Muito, isso é lindo. Tá feito já. Ela me mandou, sabe, elas cheirando aquele saquinho. Ai, o cheiro do caracol. Coisa mais amada, isso é lindo, né? certeza. Tudo de bom. Certeza. Tudo de bom, isso aí mesmo. Carol, bom, eu vi que a gente tinha um roteiro, mas a gente tem tanto aqui para conversar. E em relação, assim, o que você diria em termos do que uns pais poderiam olhar nos seus filhos? Você já falou sobre a linguagem do corpo, assim, mas quando não deu para perceber isso, qual é outro sintoma que você acha que os pais podem ver? Bom, meu filho está em sofrimento. As relações sociais. Ela é o maior termômetro da adolescência, né? Eu sempre uso a infância de referência porque é muito mais fácil a gente perceber as coisas na infância. Então, uma criança que brinca... A criança aprende pela brincadeira, né? A brincadeira é um veículo ali de troca de muita coisa e de aprendizado. Uma criança que brinca é uma criança saudável, é uma criança viva, cheia de vitalidade. Se eu tiro uma criança da brincadeira, eu tô tirando a vitalidade de uma criança, né? Então, se eu pego uma criança e tranco ela dentro de um quarto e falo, você não vai mais brincar, eu tirei a vitalidade daquela criança. É a mesma coisa do adolescente em relação às relações sociais. Então, se eu retiro um adolescente ou se eu privo um adolescente das relações sociais, eu tiro a capacidade de oxigenação desse adolescente. E esse adolescente adoece, literalmente. É o que você está falando, assim, quando eles ficam muito enclausurados num quarto e que não estão querendo estar com a família e com as coisas que a família proporciona de sair junto. Aí não a família, os amigos. Os amigos. Os amigos. É a relação social. A gente tem que entender que, assim, o adolescente, a relação, o amor pela família e o amor com a família, e essa relação, de certa forma, ela já é uma conquista, tá? Independente se essa relação tá boa ou não tá boa. Ela já é uma conquista. O que ele precisa conquistar agora são as relações fora de casa. É no mundo, né? E experienciar... Entre os pares, principalmente. Entre os pares, sem dúvida. Até porque são os pares que vão dar para ele essa noção de que se o que ele pensa tem sentido, se a forma como ele se veste é bacana ou não é bacana, se o que ele diz vai ser aceito ou não vai ser aceito, se ele vai ser convidado ou se ele não vai ser convidado. São os outros que vão dar essa resposta para ele. Então, a identidade do adolescente, o eu do adolescente, que é o nosso eu adulto, ele se constitui basicamente na adolescência através da relação com o outro. É o ensaio. E esse outro não está dentro de casa, esse outro está fora de casa. Então, quando ele começa a sofrer rejeições ou por algumas outras questões, ele mesmo está em sofrimento e ele não consegue continuar se relacionando, o que acontece? O adolescente se retira dessas relações. Então, ele passa a não querer ir em festa, não querer ir em shopping, vamos supor, em lugares que eles encontram, tá? E você, só uma coisa no meio disso, desculpa te interromper, Imagina. mas eu quero te perguntar, Carol. E quando começa a ter dificuldade nessas relações, e você acha que depois da pandemia ficou mais difícil de insistir? Eles desistem mais fácil? Porque demanda uma energia fazer parte desses grupos e ser aceito e... Sim, mas não acho que eles desistem mais fácil. Não? E o ser humano tem desistido mais fácil. E a gente tem sempre que tomar cuidado, porque tem muita coisa que a gente joga para o adolescente, mas é um problema social, é da sociedade, né? Então, como a gente tem, por exemplo, o livro do Jonathan Haidt, Geração Ansiosa. Somos uma sociedade ansiosa. Perfeito. Os índices de ansiedade e transtornos, né? Ansiedade e depressão em adultos é violentamente grande. É um reflexo na adolescência. É um reflexo, não tem como. Eu falo, você anda com um adolescente na rua, solto. A criança está sempre de mão dada. Ou seja, ela, metaforicamente, ela está protegida da sociedade. Contida. Exato. O adolescente, não. Contida no sentido protetivo. É claro, é isso. Né? Então, assim, o adolescente, ele tá ali como uma esponjinha. E ele vai absorver uma série de coisas que estão aqui, né? E o pensamento crítico muito mais aguçado, porque às vezes eles percebem coisas que a gente nem imagina que estão percebendo e estão vendo lá na frente, muito mais do que a gente. Sim, só que eles não têm recurso interno para lidar com isso, nenhum, né?
Então, é claro que isso gera uma ansiedade gigantesca, é claro que isso muitas vezes coloca um adolescente diante de uma depressão, né? Ou um indício de uma depressão. Uhum. Tem uma série de coisas, né? Mas, assim, as relações sociais são uma medida muito, muito grande, muito importante. Uhum. E eu falo que, assim, se você tem um adolescente em casa estável, você tem um problema. Uhum. Uma criança estável é um problema, Sim, né? sim. Um adolescente estável é um problema. Se eu tenho um adolescente que tem picos, né? Que é uma montanha-russa, é lindo, maravilhoso. Agradeça. Porque você tem um que nem uma adolescente criança saudável. que pergunta por quê. Isso, você tem uma criança saudável, Aham, né? viva. É viva. E é isso, é um adolescente vivo. Então, assim, eu não consegui fazer a leitura corporal, mas eu percebo que, horas, esse meu adolescente está super mal-humorado, horas ele tá ótimo. Ele fala comigo como se não tivesse acontecido nada. Uhum. Tá tudo certo. Uhum. Né? Esses altos e baixos são indícios de uma saúde psicoemocional boa. Uhum. Uhum. Quando eu tenho uma apatia ou uma frequência estável sobre as emoções, eu tenho algo que precisa ser olhado. Uhum. Sim, nem sempre o que parece né? Às vezes tem outras coisas por trás. E aí também é importante os pais estarem em sintonia para conversar sobre isso, para poder chegar ali. E quando perde esse fiozinho, esse dedinho, assim como você falou, tem como resgatar? Tem super, sempre tem. E com o adolescente, o ser honesto, o ser transparente é uma boa, Falar o que tática. sente, falar. Falar o que sente, falar isso. Acho que a gente perdeu o vínculo, né? Aham. Assim, a mamãe, o papai, a vovó, seja lá quem for ali que é responsável por esse adolescente, mas assim, eu percebi que a gente perdeu o vínculo, que eu perdi você, né? Que eu não te Aham. acesso mais. E eu sei que eu preciso te acessar. Eu queria que a gente conquistasse isso. Então, precisa ser honesto nessa conversa, precisa ser muito transparente nessa conversa. E ter a boa vontade de ir lá e fazer a mão que né? Na série Adolescência aparece bem isso no policial, né? Quando vê todo o problema e que tava se perdendo do filho. Sim. E que chama o filho para almoçar e o filho ali alcança caminhos da linguagem que o pai estava, mesmo trabalhando com isso, estava vendo que não estava falando. Completamente fora. Ele não sabia linguagem nenhuma ali. E não só não sabia, como tem ali também a descrença ao que o adolescente fala, né? Porque o menino tentou falar algumas vezes. Sim. Então, de novo, a gente desacredita, a gente descredibiliza a fala do adolescente. E a gente precisa mudar o nosso comportamento. É que dá muito trabalho, né? Dá muito trabalho. E a gente ainda tem uma outra coisa que a gente está vivendo nesse momento, que é o excesso de diagnósticos, né? Eu vejo como tem gente que consegue medicar uma criança onde a gente vê que não precisaria medicar, ou que não tem indicação daquele diagnóstico, que é uma outra coisa e que dá pra gente conciliar se todo mundo pegar junto, né? Pá, me dói. É uma me loucura. dói. Acho que esse é um problema contemporâneo, assim, muito sério. Muito sério. E eu vou te falar, talvez, assim, por eu estar dentro de escola, dentro de instituição, eu vejo que, na grande maioria das vezes, são as escolas que encaminham e que indicam as famílias. Talvez por uma dificuldade em lidar com questões comportamentais. Talvez pelo fácil acesso ao processo de diagnóstico e de medicação. diagnóstico e porque, medicação. assim, tipo um sossega-leão e vamos acabar com o problema assim, né? Exato. Como se fosse assim. A conversa é toda interligada. É como chegar no adolescente e mesmo uma criança que está em sofrimento, não quer dizer que ela é assim sempre. É um momento da criança. Eu vou te dizer, às vezes, quando eu sinto que eu chamo os pais para conversar, onde eu vejo que a gente pode reverter isso juntos, onde todo mundo puder pegar junto, e eu tenho um fio de esperança naquele olhar, eu vou, mas às vezes eu não tenho. Então, às vezes a família também tem muita dificuldade, né? Não só de olhar para a questão que que a escola está trazendo para aquela família, como disponibilidade emocional de resolver ou de se debruçar sobre essa questão. E tem muitas famílias também que também preferem, talvez não seja a melhor palavra, mas optam pelo diagnóstico. Como se fosse um atalho. É um atalho, né? Então, agora eu tenho um diagnóstico, isso me resolve muita coisa. E não, imagina, às vezes eu acho que é sempre, que parece uma panela de pressão.
Mas Que uma hora explode. explode. Não tem a menor dúvida. Não Explode. tem a menor dúvida, assim. Eu vejo a quantidade de criança pequena, 6, 7, 8 anos, que já frequenta psicólogo, que já frequenta, né? É o psicólogo, é o psicopedagogo, Uhum. é a fono. E se fala, é uma criança, Sim, né? que Então, tempo assim, tem de ficar entediada em casa de pijama, vendo uma coisa, brincando com outra, conversando. Hoje, na hora do meu almoço, eu vi uma mãe e o filho, um menino mais ou menos de uns 7 anos, e eles estavam de lado para mim, assim. Mas eles morriam de rir um com o outro. A mãe estava tomando um chopinho. E ele mexia no brinco de argola e eles se olhavam. Eles estavam numa intimidade, numa proximidade, uma coisa tão linda. Ele estava encantado. E nesse momento que a gente está com tanta coisa pesada que a gente está vendo, eu olhei e disse: pá, olha, isso valeu o dia de ver essa dupla, sabe? Que mas coisa mais valeu. linda. Fiquei pensando, sabe? Olha, já tenho na minha cabeça como é que eu vou escrever uma próxima coluna sobre isso, sabe? É sobre isso. A gente precisa ser presente de novo e se fazer presença, né? A gente... É isso, assim, o oposto da sua cena, eu me choco com a quantidade de cenas de... Outro dia eu tava num café, eu tinha um intervalo entre uma reunião e um outro compromisso, e fui tomar um café numa doceria. Eu tô ali, e daí entrou uma mãe com a criança que tinha acabado de sair da escola. O menino devia ter já uns 11, 12 anos, tá? Uhum. Eles pediram alguma coisa, sentaram, ela ficou o café inteiro deles, o bolo, porque ele pediu um bolo, no celular. E esse menino sentado ali, comendo bolo, olhando para nada, falando com ninguém, um silêncio naquela mesa. E essa cena é constante, né? Então, assim, quantas vezes você não vê um adulto sentado com uma criança ou com um adolescente e ele ali, ó, no celular? Pequenininhos, às vezes chupando chupeta e no celular, Sim. para a mãe poder fazer alguma coisa. Pois é. E quando a gente vê, a gente tá assim, né? É por isso que eu falo, o número de horas que adultos brasileiros passam na frente da tela é maior do que o número, óbvio, de crianças e adolescentes. Mas isso indica pra gente que nós adultos também temos um problema para lidar. Mas óbvio que sim, a questão do sono. Então, cuidar de adulto tomando melatonina para dormir. Exato. Vicia mesmo, Claro né? que E como é que a gente vicia. vai querer que eles não se viciem se a gente fica no celular? É difícil, vai ser... é uma roda que é Aham. difícil de ser quebrada, sem Sim. dúvida. E é isso, a gente tem todas as complexidades do mundo hoje. Então, é legítimo também uma mãe querer 5 minutos, 10 minutos de descanso e toma esse celular e fica aí, me deixa em paz um pouco, né? Claro. E não mas discrimino, mas assim, vamos ver o que você vai ver nesses 5 minutos, nesses Isso. 15 minutos que eu preciso fazer alguma coisa. Isso, Em não ficar à mercê do algoritmo, que isso não pode. Né? exato. Eu não sei se você chegou a olhar ou já ouviu falar, imagino que sim, o livro do Michel Serres que chama Polegarzinha. Aham. Ele com 80 anos, vendo já faz um tempo como foi essa revolução digital e a parte boa através dos netos, né? Onde, nossa, quanta coisa ele disse que tinha que ter pesos e pesos de livros numa biblioteca e a gente tem acesso ao celular. Isso é uma coisa boa. Claro. Né? Mas assim, como é que a gente vai trabalhar isso? Na realidade, é que criar uma criança não é tarefa fácil. Não. E quem decide ter filho precisa estar consciente que vai ter que abrir mão de muita coisa por um tempo. Vai. Um bom tempo. Muito tempo. É. Né? Depois a gente vai lá e pode resgatar e fazer coisas. Mas você se imagina sem os filhos? De jeito nenhum. Eu também não. Melhor coisa da vida, não troco nunca. Dá trabalho, mas também dá muita satisfação poder ver quando eles crescem com aquelas coisas que a gente foi lá, né? Ver que uma pessoa que constrói um pensamento que considera o outro. Exato. Né? E para chegar nisso, não, dá trabalho. um trabalho de formiguinha imenso, a vida inteira. Mas eu olho, às vezes, algum comportamento, assim, ou alguma fala dos meus filhos e eu penso exatamente nisso, né? Eu penso sozinha, assim, na minha cabeça. Às vezes eu até falo pra eles, nossa, tá dando certo. E eu queria te contar que aí eu não tinha lá na escola o Eu Disse. Eu conheci a história através da minha leitura com eles. E aí, aquela coisa que a gente estuda, mas que no começo do episódio você falou sobre isso. Quando a gente vê a teoria na prática, como é legal, né?
E o encantamento que as crianças, essa turma que eu li, são crianças de 5 a 6 anos, com as palavras, as palavras novas, né? Então, quando chegou na onomatopeia, eles me perguntaram assim, Vavá, é feio que nem dizer merda? Ah, que lindo! Eu falei, não, onomatopeia, expliquei o que era onomatopeia, e depois tem uma parte do boca aberta, daí eles vão lá, Vavá, tu tá falando palavrão. Então, foi muito legal, eles amaram a história, e que coisa mais linda essa cidade que inventa as palavras. Como é que foi a ideia desse livro? Me conta. Esse livro nasceu da pergunta de uma criança. Sim, aqui no final você conta, né? Ela perguntou como nasciam as palavras. E eu fiquei com essa pergunta na cabeça. Eu pensei, gente, que pergunta maravilhosa, né? Assim, são geniais, né? Maravilhosa. E eu falei, gente, como que você responde isso de maneira lúdica, né? Respeitando uma criança de 6 anos e, ao mesmo tempo, responde de verdade. E eu pensei, claro, a literatura tem esse caminho, né? Da gente poder inventar um lugar, criar um lugar para responder essa pergunta, mas, ao mesmo tempo, eu uso as classes morfológicas, que é da nossa gramática, né? Então foi daí que surgiu. Eu pensei, vou inventar uma cidade onde essas palavras vão nascer. Não, é genial o nome, né? É muito legal. Disse. É lindo o livro. Esse livro ganhou Jabuti? Não, o meu primeiro livro de adolescência, sobre adolescência, ele foi o dos 5 finalistas no Jabuti. Ah, sim. Esse a gente vai saber, ele foi lançado ano passado, então esse ano que a gente vai saber o que vai acontecer. Eu achei até que tinha mais tempo, mas é um livro, eu vou dizer, foi aprovado e adoraram ver. E daí eles estão não foi para a biblioteca da escola, porque eu vinha para cá, mas tem uns que me pedem para levar. E me trazem no outro dia de manhã, pedem para os pais contar a história. Que gostoso. E é muito legal, né? Isso Adoro. É um legado, esses livros, hein? Isso é imortal. Meus parabéns. É verdade. Obrigada. Alguma coisa mais, Carol, que você gostaria de falar, da gente trocar aqui? Acho que não, a gente falou tanta coisa boa, né? Eu acho, foi bom? Muito, muito gostoso. Vamos ver se a gente repete, adorei. Por favor. Que bom. O mundo pede que a gente repete, né? Eu acho que sim, com leveza. Exato. E sem aquele lugar de que a gente sabe. Eu cada dia sei que sei menos. A gente aprende, eu aprendo muito com eles, muito. Eu tô fazendo um trabalho num projeto que é na Estrada do Campo Limpo, com adolescentes de Fundamental 2. E é um projeto de comunicação, de escrita, enfim. Mas a gente lida com questões dos adolescentes, né? Então, os temas que a gente está trabalhando vieram deles. E tem algum que você lembra, assim, que Nossa, tem, por exemplo, relações amorosas na adolescência. Tem o sonho de ser jogador de futebol, mas a frustração de não realizar esse sonho, né? Eles que trouxeram isso, por exemplo. Não tem esse nome, tá? Mas são as microviolências. Então, as violências nas relações afetivas. Então, você, pelos temas que eles trazem, você vê a consciência que eles têm. Mas, principalmente, eu lembrei disso porque, na verdade, eu tô aprendendo muito com eles, né? Então, eu tô ali para ajudá-los a escrever um bom texto, mas o material é muito eles, né? Então, assim, eu aprendo muito com o que eles têm para dizer sobre o que eles pensam das relações amorosas, por exemplo. E é difícil, né, Carol? Porque eles devem se dar conta de muita coisa e, ao mesmo tempo, eles não têm maturidade para processar. Eu acho que é um outro eu disse dessa faixa etária aí. Vocês estão descobrindo uma outra linguagem. É verdade. Né? Quem sabe? Muito bom, é verdade. Que legal, que legal. E aí, você vai compartilhar essas histórias que puder? Sim, sim. Ai, que bacana. Sim. Vou querer ver. Então, tá. Que bom. Beijo, querida. Muito obrigada. Eu que te agradeço imensamente. Obrigada pelo convite. Então, eu e a Carol vamos encerrando aqui o 16º episódio do Pai de Mãe. E até o próximo.